This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Muito boa noite, meu querido irmão. Que a graça, que a paz bendita de Jesus, o nosso Salvador maravilhoso, possa alcançar o teu coração e nele permanecer, para que você possa oferecer ao Senhor um culto que seja digno deste Deus que é merecedor de toda honra, de toda glória, de toda adoração, aquele a quem pertence o poder, aquele a quem foi dado o domínio sobre tudo, sobre todos, no céu e na terra. Que o teu culto seja consagrado a esse Deus soberano, que de uma forma tão grande e ao mesmo tempo tão específica, tão individual, tão pessoal, cuida de você e cuida de mim. Certamente Deus tem algo a falar aos nossos corações hoje à noite. Mas antes de ouvir a palavra de Deus, vamos adorar ao Senhor, vamos cantar com alegria, vamos abrir os nossos corações, pedir a Deus que abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração. O Salmo 65, verso 4 diz: Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Você foi chamado, escolhido para se achegar a Deus. Então, ofereça ao Senhor o melhor da sua adoração, do seu culto, e que realmente, como disse o salmista aqui, você seja satisfeito da bondade do Senhor. Vamos orar? Ó Deus bendito, ó Deus maravilhoso, ó Deus grandioso, Deus todo-poderoso, santo, Deus que tem nos amado de uma forma incondicional, imensurável. A Ti, ó Deus, nós dirigimos a nossa adoração, o nosso culto hoje à noite. A Ti elevamos a nossa oração neste momento para Te bendizer, para Te glorificar, para Te oferecer o nosso culto, a nossa adoração, para reconhecer a Tua grandeza, a Tua glória, a Tua santidade, a Tua majestade, para reconhecer os Teus feitos sempre tão gloriosos, sempre tão bondosos, em nosso favor. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque digno és de receber adoração, digno és, ó Deus, do nosso culto. E nós queremos sim, ó Deus, consagrar a nossa adoração, o nosso culto somente ao Senhor, não só nestes momentos em que paramos para juntos Te celebrarmos, mas cada momento da nossa vida que seja para adorar o Teu nome. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração que a Ti nós oferecemos no bendito nome de Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que é o nosso Salvador, aquele que abriu o véu para que pudéssemos Te adorar diretamente, de forma livre, pessoal. A Ti seja o nosso culto e é no nome de Jesus que nós a Te dirigimos. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor, te convido a cantar conosco. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará.
tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Como tenho dito em outros cultos, este é um momento que para mim é muito especial. É um momento em que nós podemos parar e falar com Deus. É um momento em que eu posso dedicar a Ele aquilo que está no meu coração e consagrar ao Senhor aquilo que eu preciso falar com Ele. Seja as minhas lutas, seja as minhas alegrias, seja as minhas conquistas, seja as minhas frustrações, eu posso dedicar, posso abrir minha alma agora. Eu quero te convidar a que neste momento você faça isso, abra teu coração, fala com Deus. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser se manter em pé, sentado, onde você estiver, você pode falar com Deus aí. O salmista no Salmo 66, o verso 20, ele diz: Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Dirija a sua palavra a esse Deus bendito e misericordioso. Dirija a Ele a sua oração. Fale com Deus neste momento. Boa noite, igreja. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria nessa noite fazer uma oração de gratidão a Deus por essas bênçãos que a gente vem recebendo, né, em meio a uma pandemia. A gente está sendo muito abençoado por Deus, né, não deixando faltar nada em nossa casa, nada em nossas vidas e muito menos a falta de estarmos unidos, né? Mesmo sendo virtualmente, mas estamos aqui. E eu quero agradecer a Deus que hoje a gente está fazendo esse vídeo, está fazendo no nosso apartamento, que a gente recebeu de Deus com tanto carinho, com tanto amor. Estamos trabalhando para a melhoria e a honra, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, meu Deus querido,
por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós com tanto carinho, Pai. Às vezes não somos merecedores, mas o Senhor cuida de nós, ó Deus. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por não deixar faltar o pão de cada dia na nossa mesa, Senhor. Agradeço por todas as famílias da nossa igreja. Que o Senhor esteja cuidando de cada uma, visitando cada família, Senhor, porque o Senhor sabe aonde cada família precisa do seu apoio, do seu carinho, Senhor Jesus, as necessidades de cada família, Deus querido. Quero te agradecer também, ó Deus, pelas bênçãos que nós recebemos, Senhor Jesus. Quero te pedir que o Senhor esteja cuidando de cada um. Agradeço também, ó Deus, por essas eleições que nós tivemos, Senhor, que naquelas urnas, os votos que foram depositados lá, Senhor Jesus, que o Senhor cuide de cada prefeito, cada vereador que foi eleito para a melhoria de nossas vidas, melhoria da nossa cidade, até mesmo do nosso país, ó Deus. Coloque em tuas mãos, ó Pai querido. Esteja cuidando de cada um, de cada família, de cada lar, que nunca deixe faltar o pão de cada dia na mesa de cada um, ó Deus. Essa é a minha oração agradecida em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em cruz.
Gostaria neste momento de poder ter contigo um tempo de devocional, de estudo, de meditação na Palavra de Deus. E para isto, te convido a abrir sua Bíblia, se você a tem contigo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, e nós leremos dos versos 36 até o verso 46. Então, se você tem sua Bíblia, abra e acompanhe a leitura, senão você pode acompanhar ouvindo a leitura da Palavra de Deus. O texto sagrado assim o diz: Seguiu Jesus com seus discípulos, e chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: Assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. E levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. E seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: Então, não pudesses vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Afastando-se mais uma vez, orou dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: Ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. O texto se refere àquele momento já próximo da prisão de Jesus, de quando ele vai ser levado, vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser morto, vai ser sepultado, e 3 dias depois, glória a Deus por isso, Jesus ressuscita e vivo está, e presente está conosco, conforme ele prometeu aos seus discípulos, e também uma promessa que se estende a nós, que estaria conosco todos os dias. E louvado seja este Deus, que vivo está e presente conosco todos os dias. O que me chama a atenção neste texto são várias situações, tanto a despeito do Senhor Jesus, de como ele contemplava a necessidade da oração, como também a necessidade de compartilhar da sua angústia, do seu sofrimento, da sua tristeza com os próprios discípulos, mas também a ação dos discípulos no momento em que Jesus precisava deles, no momento em que Jesus lhes chama para participar do seu sofrimento, da missão que Jesus tinha que cumprir em favor dos próprios discípulos e, claro, em favor de mim e de você, e glória a Deus também por isso, pela salvação do Senhor Jesus, que é estendida a nós ainda neste tempo. O que, talvez, quanto aos discípulos, eu gostaria de me ater a isso. Quanto aos discípulos, talvez em outra ocasião a gente fala sobre Jesus, mas o que nós percebemos é que Jesus ele leva esses discípulos para o Getsêmani, ele compartilha com Pedro, Tiago e João a angústia da sua alma, a tristeza mortal que envolvia a sua alma, essa dor extrema que ele estava sofrendo. Ele compartilha isso com seus discípulos com o objetivo de fazê-los participar deste momento, desta missão, deste sacrifício. Ocorre que o que percebe-se no texto é que Jesus os deixa orando, e Jesus vai ter um momento a sós com Deus,
um exemplo para cada um de nós, né? Compartilharmos nossas dores, nossas tristezas, mas mantermos nossa devocional, nosso tempo a sós com Deus, falarmos da angústia da nossa alma, das nossas inquietudes, das nossas ansiedades, compartilharmos isso com o Pai. E Jesus assim o faz, e então Jesus, ele volta. Ele volta para os seus discípulos. Por qual razão Jesus volta? Parece que o texto ele deixa muito claro que Jesus volta para despertá-los. Volta simplesmente para questionar o porquê dormiam enquanto deveriam estar orando e vigiando. E curiosamente, Jesus aqui, o texto de Mateus e também de Marcos, Lucas, ele não fala que essa menção é específica a Pedro, mas Lucas também é bem objetivo na sua narrativa, e João, o quarto evangelista, ele faz muito pouca menção deste momento aqui, ele não relata essa experiência dos discípulos com Jesus, mas tanto Mateus quanto Marcos, nos seus evangelhos, eles relatam que Jesus ele direciona sua palavra para Pedro. Talvez porque já no verso 33, Pedro tinha dito que, se necessário fosse, ele morreria com Cristo. E talvez nem por isso Jesus vai dizer que o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Talvez Pedro ele estava disposto a realmente ir por Cristo, lutar por Cristo espiritualmente falando, mas só que fisicamente não. Então Jesus ele vai, na primeira vez que ele os desperta, dizer que o espírito está pronto, a carne não. E quando você dá maior atenção às necessidades da carne, o espírito, você vê que ele é suprimido naquilo que ele tem poder para realizar, naquilo para o que ele está pronto. O espírito aqui, ele é abafado. E com isso a carne, ela se manifesta, e se manifesta dominante. Então o que acontece com os discípulos é que, em vez de orarem e vigiarem e sofrerem com Jesus, eles dormem, porque fisicamente eles estavam cansados, e Lucas ele traz isso à tona, não é? Do cansaço físico desses discípulos aqui. Acontece que Jesus ele volta e dirige-se a Pedro. E o texto vai dizer que não só uma vez, mas 2 vezes, 3 vezes Jesus os surpreende dormindo. A questão talvez seria, por que Jesus ele primeiro se dirige a Pedro? Será porque Pedro o trairia? Será porque Pedro tinha dito que ainda que todos os outros abandonassem Jesus, ele ficaria fiel até a morte? Será porque Pedro era um dos líderes entre esses discípulos, depois uma coluna da igreja? Será que é por uma questão de autoridade, pelo que Pedro se tornaria depois de Atos capítulo 2, aquela festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem e reveste os discípulos? O que nós sabemos é que, na verdade, isso pode ser aplicado para mim e para você, quando eu penso que a grande maioria da igreja hoje, quando ouve uma mensagem, assim como eu também, nós normalmente, quando ouvimos essa mensagem, nós pensamos em alguém que não está presente. Ou pensamos em alguém que está presente e dizemos, graças a Deus que ele está aqui para ouvir isso. Nós generalizamos as mensagens, nós generalizamos o ensino, nós generalizamos a advertência, para que toda a igreja possa ouvir, todo mundo precisa ouvir, todos precisam ser chamados à atenção, ou tal pessoa, fulano de tal, precisa ouvir isso. Vou mandar o link da mensagem para que o irmão lá, para um tempinho, ouça essa mensagem. Mas o que eu gostaria de aplicar ao teu e ao meu coração é que quando Jesus ele se dirige a Pedro, isso me traz o sentido de que muitas vezes o que Jesus está querendo dizer é para mim, é para o Cláudio, é para você, não é para a sua família, não é para algum membro da sua família, não é para algum membro da igreja. O que Jesus muitas vezes quer dizer é para você. E nós generalizamos a mensagem e parece que ela não fica tão objetiva.
ela perde força no seu desafio. Então, quando Jesus ele chama Pedro pelo nome, não que os discípulos não tenham entendido, porque eu imagino que todos tenham ficado envergonhados quando foram encontrados dormindo. Mas é quando eu entendo que a mensagem, muitas vezes, ela tem que ser apropriada para nós, para mim, para você, de forma individual, de forma pessoal. Você e eu precisamos nos apropriar das mensagens, da advertência, do chamado do Senhor Jesus para nós. Porque quando generalizamos, então parece que suaviza a mensagem. Parece que ela é para todos, então ela não é tão significativa para mim, não é uma situação que me chama a atenção pessoalmente, sou chamado a atenção. Não, é para todos, é para toda uma igreja que está dormindo enquanto Jesus nos chama para orar. O que eu gostaria de trazer ao seu coração, para que você e eu pudéssemos pensar, é que se Jesus está dizendo, está chamando Pedro, talvez hoje Jesus esteja chamando você, pessoalmente, pelo seu nome. Talvez você ouça Jesus chamar, então você acorda de noite, acorda de madrugada, acorda durante o dia, acorda durante uma mensagem, acorda quando ouve a voz de Jesus, você se desperta e entende que Jesus está falando contigo. Ou você simplesmente continua dormindo. Parece que para esses discípulos, Jesus, mesmo acordando-os 3 vezes, não teve sem tanto sentido esse acordar, como quando chega Judas e aqueles que vieram prender Jesus. Aí finalmente se despertaram. É aí que Pedro ele lança a mão da espada e corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Finalmente despertam, mas já era tarde. Já era tarde, por incrível que pareça, tudo já estava acontecendo quando finalmente, de fato, são acordados. Meu querido, apesar de Jesus ter os acordado, o que talvez nos faz pensar é que Jesus, ele logo de pronto os chamou à oração, a que estivessem vigilantes, a que estivessem atentos para o que estava acontecendo, a que participassem do sofrimento, da missão que Jesus estava cumprindo e ainda passaria por um cálice que você vê Jesus orando e clamando para que Deus, se possível, passasse aquele cálice. Acontece que Jesus, ele queria, quando ele acorda os discípulos pela primeira vez, ele queria mudar esses discípulos de um estágio de sonolência para um estágio de vigilância. De um estágio em que dormia para um estágio em que orassem. Jesus, ele volta para os discípulos para chamá-los a acordar, a despertar. É para isso que Jesus deixa de orar e volta para os discípulos: acordem, despertem. E quando eu penso na igreja de hoje, quando eu penso na sua condição, na minha condição, eu entendo que, é claro, Jesus, ele mais uma vez está vindo e nos chamando, e nos atraindo a atenção, e nos chamando pelo nome, dizendo: acorda, desperta. Você está dormindo, acorda, você precisa vigiar, você precisa orar. Meu querido, isso é para você. Como quando eu estava preparando essa mensagem, isso foi para mim. Eu preciso acordar. Eu preciso acordar para a oração. Deixar os meus outros afazeres, deixar a televisão, deixar o notebook, deixar a leitura, deixar a visita, deixar os meus compromissos para orar. Eu preciso orar. Eu preciso ser despertado para a oração. Nós nos comprometemos com tanta coisa hoje, que são importantes, que são necessárias. E dormimos quando se trata da oração. O que acontece? A mensagem, meu querido irmão, o que Jesus fala neste texto, é para você. Se ele se dirige a Pedro,
ele também se dirige a você. Não é a todos os discípulos, a priori, mas evidentemente a mensagem ela é direcionada para todos, mas nominalmente Jesus chama Pedro. A mensagem é para toda a igreja. Essa mensagem de sonolência para toda a igreja. Mas Jesus chama você. Chama pelo teu nome. Ele quer te acordar, te despertar para orar, para vigiar. Enquanto você dorme envolvido pelo cansaço, pelo sono pesado, o texto aqui de Mateus vai dizer que eles não suportavam o peso do sono e por isso dormiram. Hoje nós não suportamos o peso de tantas atividades e por isso dormimos espiritualmente. Mas Jesus ele volta para te acordar. E é muito bonito eu pensar que Jesus ele veio para me acordar. Porque Jesus ele não precisava da oração dos discípulos, não mudaria o projeto de Deus. Mas ele precisava que aqueles discípulos estivessem acordados, despertos, orando, firmes, para suportar o que viria depois. E aí, meu querido irmão, o que acontece? Enquanto esses discípulos dormiam, Judas, de forma muito ardilosa, ele traz os líderes, ele traz pessoas armadas para prender Jesus por conta de moedas de prata. Por conta de moedas de prata. Mas os discípulos não perceberam e não viram nada disso. O que acontece enquanto dormimos? Meu querido irmão, o que acontece nesse mundo espiritual enquanto você está dormindo? O que acontece no entorno da igreja, do povo de Deus, neste mundo sem Deus, o que acontece? Você não vê nada, você não percebe nada, porque você está dormindo. Então Jesus vem e acorda aqueles discípulos 3 vezes, mas a terceira vez já não adiantava mais. Agora, vamos levantar, vamos, porque já está acontecendo, o traidor já está se aproximando, já é tarde demais. Meu querido, muitos de nós já estamos dormindo com relação à nossa própria vida, aos nossos propósitos, aos nossos ministérios. Se a mensagem aqui ela é dirigida a Pedro, tá, Pedro precisava acordar, os discípulos precisavam acordar. Se era por Jesus, a princípio era por Jesus, mas depois, olha, desperta, vocês vão cair. Orem para que vocês não caiam em tentação. Agora já era pelos discípulos. Acorde, desperte, você vai cair. Enquanto você dorme, as coisas estão acontecendo, o diabo está trabalhando, o inimigo está trabalhando, o traidor está trabalhando, e você está dormindo. E de fato lá vinha Judas com toda aquela multidão armada para prender Jesus. E os discípulos não perceberam nada daquilo, simplesmente porque dormiam. Porque dormiam. Meu querido, é o que nós estamos vivendo hoje. Estamos dormindo. Quantos de nós hoje estamos simplesmente dormindo na nossa condição espiritual? Você vê que porque Pedro ele não estava pronto, não estava espiritualmente pronto para realmente sofrer, morrer com Jesus, como ele tinha dito no verso 33 de Mateus 26, você vai ver que logo adiante, Pedro já começa a negar Jesus. Logo adiante. No capítulo 26 ainda, a partir do verso 69, você vai ver a descrição de Pedro negando Jesus 3 vezes. E trazendo isso para a nossa realidade, quantos de nós também estamos negando Jesus quanto à nossa adoração? Já não faz mais para mim falta estar na igreja, ir à igreja, orar, ouvir, estar em comunhão. Isso já não me faz falta mais. O comodismo da casa, o sono pesado das atividades já ocupam minha mente, meus olhos, meu coração e já não me faz falta adoração. Quantos de nós estamos negando Jesus no que diz respeito à nossa adoração? Quantos de nós estamos negando Jesus no que diz respeito ao nosso serviço?
Já não estamos mais exercendo os nossos ministérios por conta de desculpas, que na verdade é o sono. É o sono. Ouvi isso de um irmão esta semana. Eu estou usando a pandemia como desculpa. É desculpa mesmo, estou usando isso. Graças a Deus que ele reconheceu. Se vai acordar ou não, é com ele. Mas que Jesus o fez pensar assim, com certeza. Essa semana, ouvi dois testemunhos muito interessantes sobre isso. Esse irmão que usou esse termo, estou usando a pandemia para desculpa para não ir na igreja, e o outro que disse que ele vai dar um testemunho na igreja qualquer dia, que se ele tivesse a mesma aplicação que ele tem no trabalho, a mesma dedicação ao trabalho secular, se ele tivesse com a obra de Deus, como seria diferente? Então veja, meu querido irmão, como Jesus está chamando pessoas pelo nome. Agora muitos de nós estamos negando Jesus no nosso serviço, nos nossos ministérios, porque estamos dormindo, um sono pesado de uma pandemia. E quantos de nós estamos negando Jesus na nossa contribuição? E de novo, é um sono pesado, é uma cegueira, é uma falta de fé, é uma desobediência, é uma falta de gratidão. Por isso não temos servido Jesus com a nossa contribuição. Não temos servido, temos negado Jesus com a nossa contribuição, com o sustento ministerial, com o sustento da igreja, com o sustento de missões, com o sustento da obra de Deus. Temos negado Jesus também, como Pedro. Por quê? Porque enquanto deveríamos orar, dormíamos. Enquanto estávamos sonolentos, precisávamos estar vigilantes. Por isso hoje negamos Jesus na nossa adoração, negamos Jesus no nosso serviço, negamos Jesus na nossa contribuição, negamos Jesus, e parece que isso não faz sentido. E sabe quando fez sentido para Pedro? Quando o galo cantou. Quando o galo cantou fez sentido para Pedro. Mas só quando o galo cantou. Ele nega 3 vezes, então o galo canta. E quando o galo canta, de novo, Pedro acorda. Jesus tinha dito isso. Só que, meu querido irmão, quando o galo cantou já era tarde demais. Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. Você vai esperar o galo cantar para acordar? Não basta Jesus te chamar? Vai esperar o galo cantar? O único problema é que quando o galo cantar, já é tarde demais. Já é tarde demais. Não espere o galo cantar, meu querido irmão. Desperte. Veja você o que acontece enquanto dormimos. Tudo está acontecendo. Toda obra do diabo contra a igreja de Deus, contra você, contra os teus propósitos, contra os teus compromissos, tudo está acontecendo. E você está dormindo, e você está negando Jesus, tanto nessas áreas mencionadas, adoração, serviço e contribuição, quanto em tantas outras áreas, como testemunho, como proclamação do Evangelho. Você está negando Jesus. Ainda que Jesus tenha te chamado pelo nome, você não se desperta, você usa da desculpa, o sono é pesado demais. Mas deixa eu te dizer, o galo vai cantar para você. E quando esse galo cantar, você vai entender. Só que infelizmente no caso de Pedro, tudo já tinha acontecido. Agora, Pedro só tinha que chorar. Não espere, meu querido irmão, o galo cantar. Não dorme. Não deixe o sono pesado te derrubar. Porque enquanto você dorme, muita coisa está acontecendo neste mundo espiritual. E você não percebe.
E daqui a pouco, o galo vai cantar. E você já vai ter negado Jesus em muitas áreas da sua vida. Desperte. Não se permita o esfriamento, o distanciamento. Não se valha das desculpas, do sono pesado, porque isso não muda nada. As coisas continuam acontecendo e Jesus continua te acordando e você continua a voltar a dormir. Pedro foi acordado 3 vezes. Mesmo assim, ele nega Jesus. Quantas vezes você já foi acordado e ainda continua negando Jesus? Que Deus aplique essa palavra ao teu coração. Eu quero só terminar com o texto de Efésios capítulo 5, verso 14, onde o apóstolo Paulo ele escreve: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Essa palavra é dita à igreja. Não é ao mundo sem Deus. Não é a ímpios. É a pessoas salvas. É uma igreja. A igreja em Éfeso. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Porque enquanto você dorme, você vive como morto. Ainda que vivo, mas como morto. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Foi o que faltou em Pedro, foi o que faltou nos discípulos e é o que falta na igreja de hoje, em você e em mim. Então desperte, meu querido irmão, desperte, ó tu que dormes, para que Cristo resplandeça na sua vida, para que a sua vida seja um instrumento de adoração, de proclamação, de serviço, de contribuição, de sustento e sobretudo que você seja o alvo das bênçãos gloriosas de Deus. Mas para isso, você precisa acordar, antes que o galo cante. Que Deus te abençoe e aplique essa palavra ao teu coração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor.
encerrando o nosso culto. Agradecemos muito a Deus por esses irmãos que participaram deste culto e principalmente da sua vida, que também neste momento dedicou-se a adorar ao Senhor, a ouvir a palavra de Deus. Que realmente o Senhor tanto tenha recebido a tua adoração, o teu louvor, o teu culto, quanto tenha falado ao teu coração, e que você possa, de uma forma também em resposta a tudo isso que aconteceu neste culto, dedicar ao Senhor o melhor da sua vida, que realmente o Senhor lhe desperte para servi-lo. Neste próximo domingo, como estaremos postando agora, nós temos um culto missionário, e quero te convidar a estar conosco. Será na nossa igreja de culto presencial às 19 horas, Igreja Batista da Esperança, aqui em Americana. O pastor Gregório estará conosco, nosso missionário, e eu quero te convidar a estar, a ouvir sobre esse projeto muito bonito que ele realiza, e nós queremos participar desta obra. Já temos participado em oração, em oferta, mas queremos participar agora conhecendo este trabalho. Então quero te convidar às 19 horas a estar conosco na igreja. E não deixe de orar pelos nossos queridos que estão enfermos, nossos idosos, precisam muito da tua oração, precisam muito da bênção do Senhor. Então, ore por aqueles que estão frios, ore por aqueles que estão desempregados, ore por aqueles que têm passado por lutas, por enfermidades. Ore, nós precisamos orar. É assim que a igreja é curada, é assim que você e eu somos despertados. Então não deixe de orar. E que assim a obra do Senhor seja realizada para a honra e glória daquele que nos chamou para servi-lo. Nós vamos orar e já estamos encerrando o nosso culto. Obrigado, grande e poderoso Deus, por esse tempo tão especial. Obrigado porque o Senhor preparou para nós. Obrigado porque o Senhor tocou em nossos corações. Obrigado porque o Senhor nos permitiu ter esses momentos contigo. Senhor, então a nossa oração é que realmente o Senhor tenha sido exaltado em nossos corações e que o Senhor continue sendo adorado e que ao despertarmos, ó Deus, o teu propósito se cumpra de forma plena em nossas vidas. Não podemos dormir, ó Deus, sabemos disso, mas temos dormido e tanta coisa está acontecendo enquanto dormimos. Precisamos nos despertar, precisamos voltar a orar, precisamos voltar a clamar. Desperta-nos, ó Deus, para isso. Desperta-nos, ó Deus, para esse teu chamado. Desperta-nos, ó Deus, para que não neguemos ao Senhor, como aconteceu com Pedro, que não tenhamos que ouvir o galo cantando quando já foi tarde, já tudo aconteceu, que possamos acordar antes disso, ó Deus, e assim voltar a te servir com amor, com dedicação, com entusiasmo. Opera isso em nossos corações, ó Deus, e nos dê a bênção de um final de semana muito especial, onde possamos desfrutar da Tua graça, do Teu amor em nossas vidas e, despertos pelo Senhor, poder resplandecer Jesus em nossas vidas. Nós Te agradecemos, nós oramos ao Senhor com alegria e o que nós oferecemos é tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Te abençoe. This is amazing grace.